Primeiros passos com Docker na prática. Esse é o tema do vídeo de hoje, onde eu vou mostrar para vocês, passando ali pelo conceito e depois partindo aqui para uma prática, onde eu vou evoluir com você gradualmente, mostrando cada passo que você precisa dar para poder começar a trabalhar com Docker e de vez entrar nesse universo de container que cada vez mais você está vendo que o mercado está exigindo que você tenha esse conhecimento. Dessa forma, eu vou começar passando ali pelo overview sobre o conceito para que você possa entender qual a diferença entre trabalhar com máquina virtual e container. E a partir daí, você tendo esse princípio, aí sim nós vamos para a prática para que você possa ver como vai funcionar todo esse processo, tá? Vou aqui então compartilhar a minha máquina para que eu possa mostrar aqui para vocês, tá? Aqui, pessoal, primeiro eu explicar aqui através de um desenho para que vocês possam entender a diferença entre trabalhar com Docker e trabalhar com virtualização, com máquina virtual, que provavelmente deve ser o que você utiliza quando você precisa rodar alguma aplicação, precisa rodar algum serviço e não vai instalar ele fisicamente na sua máquina. Você faz um processo ali de virtualização, tá? Então, por que seria legal você utilizar container? Primeira grande diferença, pessoal, é que quando você trabalha com container, você faz a virtualização do sistema operacional. Quando você trabalha com máquina virtual, você faz a virtualização do hardware. Então, só nesse processo aqui, você já vai ter uma diferença brutal de velocidade e de tamanho do recurso que vai ser alocado, tá? Aqui nesse exemplo, eu tenho aqui um desenho num processo onde a gente utilizaria Docker e no outro processo onde a gente utilizaria máquina virtual, tá? Ambos deles, nós temos ali a infra, o que é que vai mudar de um cenário para o outro, certo? Aqui logo em cima, ambos, eu vou colocar aqui, eu vou ter o meu SO, tá? Tenho a minha infra em cima de ambos deles, eu vou precisar ter o meu SO. Após o meu SO, começa a grande diferença. Num que eu vou trabalhar com virtualização, eu vou precisar ter um carinha chamado, vou colocar aqui, Hypervisor. Hypervisor, pessoal, é o software que vai ser responsável por nos permitir fazer virtualização. Aí você pode escolher o que você achar melhor, software do mercado. Tem o VMware, tem VirtualBox, tem vários que fazem esse processo, tá? E aqui, ao invés de trabalhar com um software Hypervisor, você vai instalar o Docker em cima do seu SO. Aí você pode trabalhar no modelo Windows, você pode trabalhar no Linux, todos eles já permitem que você trabalhe com Docker, tá? E a partir daqui, pessoal, acontece a grande diferença. Nesse aqui, imagine que você quer rodar uma aplicação em Node, certo? No modelo com VM, aqui você tem um hypervisor, você vai precisar montar aqui, deixa eu ver se minha imagem está na frente aqui, você vai precisar aqui, no caso, montar uma VM. Deixa eu diminuir aqui. Nesse caso aqui, você vai precisar montar uma VM. E nessa VM, o que é que você vai ter nela? Deixa eu colocar aqui, ó. VM. E nessa VM, o que é que você vai ter nela? Você vai ter aqui novamente um SO, que você vai precisar colocar, certo? E em cima desse SO é que você vai conseguir instalar a sua aplicação, fazendo todas as configurações necessárias para ela, tá? Então seria mais ou menos esse modelo. E o mesmo vai acontecer aqui para outras aplicações que você tenha. Vou colocar aqui como app1, aqui vou colocar app2, e por aí vai, tá? Vou colocar aqui app4, app3, e aqui SO, SO, e todos eles vai ter que instalar o SO primeiro, já que está falando de uma máquina virtual, e em cima dele você vai instalar, colocar todos os requisitos ali para que você possa instalar a sua aplicação. Nesse caso, quando você trabalha com Docker, o que é que vai acontecer?
ele já faz a simulação do SO para você. Ele é feito com esse propósito. E aqui, você já vai, quando você for lançar o seu container, já pode ser a sua aplicação pronta, tá? Então aqui, vamos ter a aplicação 1, app2, app3, e app4. Você não precisa ter um SO embaixo de cada aplicação dessa que está rodando, tá? Ela vai rodar com base em container, com base numa imagem que você já construiu, tá? Quando você mandar apenas lançar aquela imagem, é que vai lançar aquele container. Nesse caso aqui, pessoal, uma imagem de uma virtualização com a máquina virtual, ela vai ter giga de tamanho, certo? Aqui, no caso, você vai ter apenas alguns megas. O ponto muito vantajoso aqui é o tempo de start, o tempo de boot desse caso. Aqui vai ser extremamente rápido trabalhando com container. Vocês vão ver aqui no exemplo que eu vou trazer. Quando você vai para uma virtualização, aí vai ser o tempo de boot do SO, e em seguida o tempo de boot da sua aplicação. Legal? Então aqui dá para ver claramente a grande diferença que você já tem nesse processo referente a essa parte de SO e os ganhos que você vai ter em cima disso, tá? Agora, indo para a prática. Vamos aqui primeiro, caso você não tenha o Docker instalado na sua máquina. Eu vou deixar aqui na descrição o link para esse vídeo que eu tenho aqui no meu canal, tá? Onde eu mostro como instalar e trabalhar com Docker no Windows, ok? Caso você esteja no Linux ou no Mac, eu vou deixar esse link aqui, ó, que mostra como instalar o Linux, que mostra como instalar o Docker no Ubuntu, tá? Aqui você pode ver outras opções baseado na distribuição que você esteja utilizando. É um passo a passo onde você vai executar apenas alguns scripts e vai ter esse processo aí rodando 100% do seu lado, tá? Agora, depois de instalado, deixa eu trazer aqui, pronto. Estou aqui com o VS Code na minha máquina, tá? Então é importante que você tenha o VS Code já na sua máquina também, para que você possa fazer essa prática que eu vou construir a partir de agora, tá? Para que você veja que se o Docker está rodando na sua máquina depois de você fazer a instalação, você pode dar só um Docker Run Hello World. Quando você der um Docker Run Hello World, ele vai dizer para você aqui, ó, Hello from Docker. Isso aqui mostra para mim que o Docker está instalado na minha máquina e está funcionando corretamente. Então, a partir daqui, posso começar a fazer as brincadeiras que eu achar mais pertinente, tá? Vamos aqui partir da seguinte simulação. Deixa eu trazer aqui meu board. Legal. Vou trazer para cá. Imagine que eu vou explorar um pouco mais aqui a app1, tá? Imagine que a minha app1, vou trazer ela aqui, ó. Eu vou querer construir essa app1, tá? Essa app1, ela precisa partir de algum canto, tá? O que seria partir de algum canto? Partir de alguma imagem. O que seria a imagem, Riley? A imagem, nesse caso aqui, fazendo analogia, seria o SO que você vai trabalhar com os requisitos para rodar a sua aplicação. No Docker vai funcionar da mesma forma. Imagine que eu queira partir de uma imagem do Ubuntu, por exemplo, tá? Então vamos colocar aqui, ó, Ubuntu 22.04, tá? Imagine que eu queira partir dessa imagem, uma imagem do Ubuntu, distribuição aí a versão 22.04, ok? Então, se eu fosse partir do Ubuntu 22.04 e eu queira rodar alguns comandos com Ubuntu, ok? Como é que funcionaria para eu rodar um container nesse modelo aqui? Bom, então, nesse modelo aqui, o que é que eu iria fazer? Eu iria usar o comando docker run, certo? E poderia chamar aqui Ubuntu 22.04. Henrique, o que acontece quando você roda esse comando? Nesse momento, quando eu rodo esse comando, existem... Deixa eu desenhar aqui. Sempre com desenho, acredito que fica mais fácil para a compreensão, tá?
Bom, vou colocar aqui. Existem dois locais, certo? Existe um repositório na internet onde vão estar todas as imagens, tá? Nesse momento você precisa apenas entender que existe um local onde ficam essas imagens. Pode ser na AWS, pode ser o Docker Hub. Tem vários repositórios onde você vai encontrar essas imagens. O principal é o do Docker Hub, certo? Que ele é onde você vai encontrar as imagens sem fazer, sem precisar setar nenhum endpoint de repositório, certo? Melhor, de registry. O repositório você vai ter que setar o endereço da sua imagem, mas o resto você não precisa setar. É o padrão, é o Docker Hub, certo? Então, quando você diz, olha, eu quero rodar um container com base na imagem Ubuntu 22.04. É isso aqui que eu estou dizendo com esse comando. Então, o que é que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer vai olhar se na minha máquina, essa aqui é a minha máquina. E esse aqui é o Docker Hub. Então, ele vai fazer o seguinte. Olha, ele quer rodar, ele quer lançar um container com base na imagem Ubuntu 22.04. Eu tenho essa imagem local, ele vai ver se eu tenho ela local. Se eu não tiver local, o que é que ele vai fazer? Ele vai então procurar lá no Docker Hub e vai baixar essa imagem aqui, certo? Então, vou colocar aqui, ó, Ubuntu 22.04. Vou mostrar aqui para vocês o Docker Hub. Vou colocar aqui, ó, Docker Hub no Google. Vai carregar aqui o Docker Hub. E eu posso colocar aqui, ó, o nome da imagem que eu quero. No caso aqui eu estou falando da Ubuntu. Pronto. Primeiro que apareceu aqui, ó, aparece todos os locais para que eu possa ver as minhas imagens. Então eu vou procurar essa aqui, ó. Ele diz aqui que é uma imagem oficial Docker. Tá aqui o Ubuntu. Quantidade de downloads é um indicativo que é oficial, mais de 1 bilhão de downloads, certo? Então, clicando aqui, entrando aqui, olha o que é que eu vou ter aqui. Ele mostra o comando para fazer o pull, para baixar a imagem. Quando eu dou o run, internamente o pull já está acontecendo também. E aqui ele mostra as imagens e as tags que eu tenho disponível, certo? No caso aqui a imagem é a imagem do Ubuntu e as tags são cada versão que eu tenho disponível para lançar container, certo? No caso aqui, ó, eu tenho a 18.04, a 20.04, 21.10, 22.04 e por aí vai, certo? Aqui eu tenho duas nomenclaturas. Vou mostrar aqui para vocês. A primeira delas é a imagem e a segunda é a tag. A tag normalmente vai ser a versão da minha aplicação. No caso aqui eu quero lançar Ubuntu 22.04. Se eu lançasse assim, ele iria utilizar o latest. Normalmente ele fala aqui quem é o latest. Vamos procurar aqui, ó, latest. Tá aqui, ó. O latest é a 22.04. Então se eu não colocar nada, ele vai lançar Ubuntu 22.04. Se eu quero lançar uma versão específica, eu tenho que colocar a tag. A tag é sempre depois do 2 pontos. No caso aqui, 22.04 vai lançar um container do Ubuntu 22.04. Nesse caso aqui, ele vai procurar primeiro o local, não encontrou, traz no repositório, baixa ela, depois de baixar ela, eu vou sempre rodar com base na imagem que eu guardo localmente, certo? Se eu for consultar aqui, ó, eu posso consultar Docker Images e colocar aqui, ó, Ubuntu. Ele vai mostrar para mim quais imagens, olha só que legal, quais imagens eu tenho na minha máquina do Ubuntu. Aqui ele mostra todas, certo? Aqui ele diz, por exemplo, eu tenho um local, uma imagem teste Ubuntu, que eu construí aqui apenas brincando. Tem um Ubuntu 22.04, tem um Ubuntu 20.04 e tem um Ubuntu focal. Quem é focal? Você olhar aqui, ó, focal, essa daqui, ó, é a 20.04. Eu baixei como 20.04 e também baixei pela tag focal. É a mesma imagem, certo? No caso aqui eu quero lançar a 22.04. Quando eu rodo uma imagem, vamos colocar aqui Docker Run Ubuntu 22.04.
Quando eu rodo, o que é que acontece? Nesse caso aqui, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu não especifiquei que eu queria trabalhar num processo que eu quisesse interagir com o terminal desse container que eu estou lançando. Para eu lançar de uma forma que eu possa interagir com ele, eu vou colocar docker run -ti. -t é para que eu lance um terminal e dizendo que eu quero interagir com ele. Docker run -ti e por último a imagem que eu quero rodar. Então quando eu faço isso, olha que legal, olha o que acontece. Eu já entro dentro da minha imagem, ou melhor, eu entro no container que foi lançado dessa imagem e já posso interagir aqui com o Ubuntu 22.04. Aqui eu não estou mais na minha máquina, eu estou no Ubuntu 22.04, certo? Se eu rodar comandos, por exemplo, como curl, eu não tenho um curl nesse container. Por quê? Porque nessa imagem que eu lancei, eu não tinha isso. Se eu abrir aqui um novo terminal, olha só, eu volto para a minha máquina, onde eu já tenho o curl. Tá aqui, ó. Já deu erro, por quê? Porque a minha máquina não rodei ele. Eu não passei o argumento que ele precisa. Mas aqui, quando der um help, eu consigo ver que ele está funcionando. Já aqui eu não tenho. Tá ok? Agora eu poderia, por exemplo, modificar essa imagem. Se eu der agora, quando eu dou um exit, eu saio dela, saio do meu container, o que acontece? Aquele container não está mais disponível, certo? Se eu quisesse customizar esse Ubuntu para que ele pudesse ter alguma coisa dentro dele, como é que eu poderia fazer? Eu poderia trabalhar com um arquivo chamado Dockerfile. E para que serve o Dockerfile? Dockerfile vai ser um arquivo de configuração onde eu posso construir uma imagem com base nele, certo? Para que vai servir essa imagem? Para que eu possa lançar o meu container de uma forma já customizada. Vimos aqui que a gente rodou um container com base em Ubuntu. Rodamos aí nosso primeiro container, que ele não tinha nada. Era só um Ubuntu ali limpo e seco. Mas se eu quisesse fazer pré-configurações, eu quisesse colocar alguma coisa dentro dele, para que eu lançasse uma imagem do Ubuntu customizada, eu primeiro precisaria construir meu Dockerfile e vou colocar aqui, ó. Ele vai partir do Ubuntu 22.04. Mostrar aqui, ó. Vai ser exatamente essa ideia aqui, ó. Ele vai partir do Ubuntu 22.04. Se eu quiser colocar alguma customização, eu vou escrever mais especificações aqui no meu arquivo, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu estou partindo do Ubuntu 22.04 e vou agora construir a minha imagem. Como seria para eu construir a minha imagem? Eu estou com o Ubuntu 22.04 e agora vou construir uma imagem própria com base nele. No momento sem nada. Como é que seria para construir essa imagem? Vou dar um docker build. Vou chamar de que essa imagem? Vou colocar aqui de docker build -t aula docker. Ó, peguei aqui um modelinho que eu já tenho aqui, ó. Docker build -t, vou chamar aqui de aula docker. E por fim eu passo o contexto. Para que serve o contexto? Para ele saber de onde ele vai referenciar as informações para construir essa imagem. Quando eu passo isso e não passo a tag "-f", ele vai procurar por padrão nesse local aqui, que é o diretório atual, se eu tenho algum arquivo chamado Dockerfile. Se ele encontrar algum arquivo chamado Dockerfile, ele vai utilizar ele para gerar essa imagem. Então vamos rodar aqui para que ele faça esse processo de build. O processo de build vai ser apenas taguear uma imagem chamado aula docker com base no Ubuntu 22.04. Então vamos rodar aqui para ver o que acontece. Pronto, beleza. Olha só o que ele fez. Rodou o comando aqui, partindo do Ubuntu 22.04 e construiu a minha imagem. Agora quando eu rodar aquele container, ou melhor, quando eu mandar rodar a minha imagem que eu construí, agora qual é o nome dela? Aula docker.
docker run-ti, aula docker. Olha só que legal. Já estou dentro do meu container, que eu rodei com base agora na imagem aula docker e não mais o Ubuntu 22.04, tá? Dessa forma, eu posso aqui rodar meus comandos, como por exemplo, criar um diretório aqui chamado teste. Olha só, tá aqui meu diretório teste. Vou entrar dentro desse diretório teste e vou criar um arquivo agora chamado teste2, ok? Então eu tenho aqui, ó, deixa eu estar aqui, ó, eu tenho um arquivo, um diretório teste e dentro dele tem um arquivo chamado teste2. Aqui é importante aqui para que vocês entendam o comportamento, o estado de um container, certo? O container ele tem um comportamento que é o seguinte: quando você lança um container, tudo que acontece durante a execução dele, desde que não haja volume, não vou falar agora de volume, ele morre no momento que você termina ele, tá? Então, por exemplo, aqui eu tô com, vamos supor que eu tenho a minha imagem aqui, e depois dessa imagem, eu lancei o meu container. Pronto, ele foi aqui e rodou o meu container. Beleza, estou aqui com o meu container. Baseado na imagem, no caso aqui vai ser a imagem aula docker. A gente consegue ver até o nome dele. Deixa eu abrir aqui um outro terminal. Vou dar um docker ps aqui, ó. Olha, docker ps eu consigo ver que eu tenho um container rodando. Ele dá um nome aleatório aqui, ó, Gallant. E esse nome aqui, não sei nem como é que fala aqui. Dehawan, sei lá. E ele é baseado na imagem aula docker. Daqui para ver, ó, que ele foi rodou há menos de um minuto. Rodando aproximadamente um minuto atrás começou a rodar ele. E aqui eu consigo ver que ele está rodando. Certo? E aqui dentro dele eu criei uma pasta chamada teste. E dentro dele um arquivo chamado teste2. Certo? Isso aqui eu construí no container. Não tem nenhum volume anexado a ele, eu não vou explicar essa parte agora. Mas eu quero que você entenda essa parte do estado. Olha só. Então eu criei uma pasta chamada teste e um arquivo chamado teste2. Quando eu parar esse container, o que é que vai acontecer? Tudo que eu lancei, tudo que eu construí, depois que ele rodou, vai morrer. Certo? Depois que eu encerrar esse container, se eu lançar outro container com base nessa imagem, ela não vai ter essas informações, certo? Essas informações não vão estar nele. Sempre ele vai lançar um novo container, tá ok? Olha o que é que vai acontecer então. Nesse caso aqui, quando eu sair desse container e eu mandar rodar novamente um container com base na minha imagem, pronto, acabei de rodar, olha como é rápido para rodar e olha o que acontece. Não tenho mais teste e nem tenho mais meu arquivo teste2 estava dentro da pasta teste. Perdi eles, certo? Nesse caso, o que é que eu poderia fazer? A forma mais simples para você fazer isso, você quer guardar, você quer manter um estado na sua imagem. É você, se você quiser, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui teste, eu posso criar na minha máquina um arquivo chamado, uma pasta chamada teste, como exemplo aqui, e dentro dele eu vou criar o arquivo aqui, teste2. Vou dar aqui, ó, oi, nasci na máquina. Coloca aqui, eu nasci no host. Beleza. Feita essa explicação, oi, nasci no host. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou começar a rodar aqui um novo comando para ilustrar aqui o nosso raciocínio. Vai ser o seguinte. Quando eu partir do Ubuntu 22.04, eu quero que na sequência você copie, olha só, copie teste, que é esse carinha aqui, para o contexto, para a pasta atual, só que no container que foi rodar, certo? Então, você vai copiar teste, isso aqui na construção da imagem. Então, eu vou querer que a imagem já fique congelada
copiando a pasta teste para o diretório atual, que vai ser o diretório padrão que ele está rodando os meus comandos, certo? É o mesmo que ele rodou aqui. Então ele vai cair nesse local aqui. Vamos fazer esse teste. Coloquei esse comando, vou mandar construir novamente a minha imagem, docker build -t aula docker ponto. Legal. Ó, aqui ele mostra que ele rodou o comando, ó. E vamos agora lançar um novo container. Olha só, pessoal. Olha que legal. O que é que ele fez aqui? Ele copiou o conteúdo da pasta teste. Aqui ele pegou já o que estava dentro da pasta teste, tá? Se eu quisesse copiar tudo, poderia colocar um ponto aqui. Ele copiaria inclusive a pasta externa. Ele copiou aqui o que estava em teste para esse local aqui. Olha só, teste 2. Legal? Então dessa forma aqui, eu dar aqui um cat teste 2. Olha só. Oi, nasci no host. Olha que legal, pessoal. Então aqui você consegue ter uma compreensão de como lançar um container já com conteúdo pronto. Imagine aqui que seja a sua aplicação, certo? Seja a sua aplicação e você queira copiar todo esse conteúdo aqui. Então você poderia especificar o que é que você quer copiar, tá? Vamos fazer um pouco diferente agora. Vamos imaginar que a gente, ao invés de copiar teste, eu queira copiar tudo que está aqui para esse destino aqui. Então vamos ver como é que ficaria isso. Ó, vou dar um docker build novamente e vou dar um docker run. Vou dar um ls agora. Olha só o que aconteceu. Ele copiou tudo agora. Copiou a minha pasta teste e copiou meu docker file, tá? Então cd teste ls docker, melhor teste 2. Eu vou dar um cat aqui, teste 2. Oi, nasci no host. Legal? Bom, galera, então com isso aqui, fiz aí uma explicação para vocês. Tem muitos conceitos ainda que a gente pode explorar mais, mas o vídeo aqui já está com 30 minutos. Então aqui, consegui explorar para vocês um pouco sobre o Dockerfile. Fiz um overview aqui sobre essa parte de como funciona a parte da virtualização, a parte do Docker. Mostrei aqui o exemplo de como seria uma aplicação, onde nós lançamos a partir de um container. Pegamos uma imagem do Ubuntu 22.04, lançamos aí o nosso primeiro container e depois fizemos customizações nele, tá? Se você quisesse fazer mais customizações, como por exemplo, quisesse rodar algum comando depois de copiar essa imagem, você poderia usar o comando run. Por exemplo, quisesse colocar aqui apt-get update -y e depois instalar o git. Pronto, você poderia rodar esse comando, por exemplo, e a partir daí fazer um docker build e construir sua imagem com base nisso. E aí depois disso, quando você rodar o seu container, ele já vai ter ali o git instalado. E assim vai, você vai conseguir evoluir ele e construindo mais coisas para que ele fique cada vez mais robusto, tá? Isso aqui, pessoal, é só para que você possa colocar o pezinho na água nesse universo de Docker. Lá no meu canal eu já tenho muito conteúdo voltado para Docker. Conteúdos que eu diria que já são os próximos passos. Ó, nesse vídeo aqui, por exemplo, usando volume com Docker. Já é um conteúdo mais avançado. Lá você vai encontrar uma playlist chamada Docker mais AWS. Onde eu mostro o que é como trabalhar com Docker, instalando e trabalhando com Docker no Windows, usando volume com Docker, o que fazer para sua aplicação com Docker ser altamente disponível, decifrando o SS, como rodar Docker num AWS EC2 e por aí vai. São ao todo 16 vídeos só desse universo de Docker. Depois de Docker eu falo também de SS, que é o serviço para orquestração de container na AWS. Então, tem um universo bastante amplo para você explorar. Esse conteúdo aqui é um conteúdo mais básico, mas eu queria que você colocasse o pezinho na água. Então, por isso que eu estou fazendo o conteúdo aqui da forma mais simples, mas buscando ser o mais didático possível para você que ainda tem alguma trava relacionada a esse universo de container. Beleza, galera? Bom, se esse vídeo fez sentido para você,
Queria pedir para você deixar seu like, também se inscrever no canal e aproveitar para te convidar para um evento que eu vou realizar chamado Bootcamp Imersão AWS com Docker. Vai ser um evento incrível onde eu vou mostrar como levar uma aplicação do zero para a nuvem da AWS, começando pela containerização dessa aplicação. Então esse vídeo aqui é só uma breve introdução de Docker. Lá a gente vai se aprofundar muito nesse universo, pegar esse serviço, colocar para rodar na AWS utilizando a essa realidade de container. Então vai ser algo incrível, onde vamos passar por build, deploy e também vamos falar de pipeline, como construir um pipeline na AWS para que esse deploy aconteça de forma automatizada, tá bom? O link vou deixar aqui também na descrição, juntamente com o link das aulas que eu recomendei nesse conteúdo. Então é isso, galera. Com isso eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.